Fala pessoal, sou o Cláudio. Bem-vindos a mais um vídeo. Felizmente eu achei a senha do canal e consegui entrar e gravar mais esse vídeo aqui. É, Esse vídeo eu vou reagir. Nesse vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo, tá ligado? Um vídeo de programação ali. O título dele é o seguinte, ó. Deixa eu minimizar aqui, né? É por isso que programar é difícil para você. É do canal Tartaruga Dev. Então, sempre que vocês estiverem assistindo o vídeo, deem um like, mano. Deem um like pra fortalecer no canal, tá ligado? Se inscreve também no canal e ativa todas as notificações, tá ligado? Pra quando o canal postar vídeo, tu receber essas informações. Se inscreve aí no canal do Tartaruga Dev, tá ligado? Que, que ele faz um conteúdo bem bacana. Então, aí o vídeo é o seguinte. Olha lá, tá tocando um som aqui agora. Tem que editar o vídeo agora, né? Vamos aí pro vídeo. Agora a gente vai reagir. É, é por isso que programar é difícil para você. Vamos lá? Programar está difícil demais agora, não é? Isso é óbvio para alguns de vocês. Já consigo ouvir alguns de vocês dizendo: claro que programar é difícil. O que vem depois? O céu é azul, a terra é um donut. Existem algumas pessoas, principalmente iniciantes, que acham que é fácil, que mostram as pessoas trabalhando uma hora e depois almoçando por outras 7 horas por as tecnologias e consigam um emprego com salário de 6 dígitos em 3 a 6 meses. Mas, surpreendentemente, programar, em termos de escrever código, é fácil. Programar à primeira vista parece ser uma tarefa simples, certo? Escrever um código que os computadores entendam. No entanto, a realidade é muito mais complexa. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo escrever código que os computadores entendam? Porque é uma coisa, né? Você consegue fazer ali uma soma, né? Uma multiplicação, uma divisão. Mas e para fazer um sistema assim, um front-end com um back-end, um banco de dados? Como que vocês fazem isso hoje em dia? Vocês que são iniciantes e vocês também que são mais experientes. Compartilhem aí. Programar envolve raciocínio lógico, resolução de problemas e uma compreensão profunda tanto do problema que você está resolvendo quanto das ferramentas que está. Pra aqui, voltar a falar. Acho que meu microfone tá muito alto, né? Não sei. Vou baixar um pouquinho. É, Ele fala aqui que programar exige raciocínio lógico, resolução e compreensão, certo? Quando você está programando em alguma linguagem. Geralmente vai ser a linguagem que, no contexto daquele projeto, foi escolhida como a melhor para fazer aquilo. Mas não exatamente, tá ligado? É, Aí tem essa parte de resolução, que é você responder algumas perguntas, né? Ele fala do porquê, do que, do quem, do onde, do quanto, do como, do quando. Você fazendo. Não é exatamente só responder isso, tá ligado? Tipo, ele usou isso aqui um, como uma foto só para exemplificar. Mas é você, por exemplo, escrever em português o que você está tentando resolver ali. Tentar resolver seu raciocínio, tá ligado? Escrever, passar ali, eu preciso verificar se algo é igual a outra coisa. Tipo, escreve em português. Depois disso, tenta voltar nas aulinhas de lógica de programação, onde fala de if, onde fala de loops de repetição, e tenta imaginar, pô, será que eu consigo usar essa ferramenta nesse problema, tá ligado? Tipo, você. É uma questão de você utilizar o seu raciocínio lógico para entender qual problema é aquele e utilizar o conjunto do raciocínio lógico com a resolução para ir lá na sua memória e resolver com base em algo que você já resolveu que foi parecido. É por isso que é importante fazer aqueles exercícios de codificação, tá ligado? É interessante. E escrever em português antes ali de programar verdadeiramente, tá ligado? Muitas vezes os iniciantes vão logo pra mão no código, tá ligado? Ao invés de tentar entender o problema, processar ele, pra depois escrever o código, tá ligado? Aí é muito bom você, antes de ir pro código, fundamentar toda a ideia na sua mente, em português, se possível, para depois conversar com o computador, tá ligado? Que seria, no caso, passar as informações para ele, beleza? Tá?
usando. O que estou tentando dizer de maneira simplificada é que programar não é apenas codificar. Muitas vezes as pessoas esquecem uma parte essencial da programação. A mentalidade de pensar como um desenvolvedor. E essa é a parte que torna programar difícil para todo mundo, especialmente para iniciantes. Não é a parte de codificar, mas sim a mentalidade. Uma coisa é dizer, só aprenda JavaScript, vai ser fácil, aprenda em uma semana. Mas o que não mencionam é a síndrome do impostor, as noites viradas programando, e todas as vezes que você se sente burro como se programar não fosse para você. Isso nunca... E aí? Vocês já tiveram a síndrome do impostor? Ou se não, meio que tiveram essa situação aqui? Odeio esse trabalho. Eu odeio a minha vida. O que é isso que tá acontecendo comigo? Ah, deixa eu só escrever uma variável errada, tá ligado? Ou esqueci um ponto e vírgula, tá ligado? Ou botei um espaço onde não deveria ter, uma letra minúscula. Sempre acontece, né, pessoal? E quando a gente resolve, é muito altos e baixos na nossa profissão, porque a gente tá com um bug gigantesco que faz a gente duvidar da gente mesmo, tá ligado? Aí em seguida a gente percebe que foi um ponto e vírgula e logo a gente já se sente um gênio porque resolveu o problema, tá ligado? É engraçado. Vamos continuar aqui. É mencionado. E acho que é porque é algo que tutoriais e livros não conseguem ensinar. Você tem que vivenciar isso por conta própria. Deixe-me expandir sobre essa questão da mentalidade de desenvolvedor e dar algumas dicas para ajudá-lo a desenvolver essa mentalidade mais rápido. Imagine aprender a cozinhar apenas memorizando receitas. Você pode saber que para fazer um bolo precisa de farinha, açúcar, ovos e manteiga, e seguindo a receita você consegue fazer um bolo decente. Mas e se faltar um ingrediente ou você colocar a quantidade errada de um ingrediente? Ou se alguém pedir para você fazer outra coisa porque odeia bolo? Se você apenas memorizou as receitas, pode ficar perdido, porque entende os passos, mas não os princípios por trás deles. Isso é semelhante a aprender linguagens de programação sem entender os princípios fundamentais da programação. Saber uma linguagem como Python ou JavaScript é como memorizar uma receita. Claro, é importante, mas não é tudo. Você pode memorizar toda a sintaxe, mas a questão maior é, você sabe como usar a sintaxe? Aqui está um exemplo. Digamos que você aprendeu como variáveis, loops e listas funcionam. Depois você aprende a criar uma lista de números e imprimir cada número usando um loop for. O tutorial básico ensinou isso assim. O próximo passo agora é encontrar a média desses números e o tutorial fez assim. Mas, digamos que, tá, na sua situação, eu sou um professor rígido e não quero que você use a função sum, porque seria muito fácil. Para calcular a média, tá, sob essa restrição, você precisa entender o que a função sum faz. Este exemplo é bem simples, mas infelizmente você vai se deparar com muitas situações assim. Situações em... Pessoal, essa é uma parte bem interessante também, né? Que ele fala sobre não utilizar uma função nativa da linguagem e sim implementar a lógica que precisa acontecer dentro de uma função e usar a sua função que você implementou, entendeu? Eu vejo que muitos iniciantes eles têm dificuldade de entender assim o que é a função, tá ligado? Mas basicamente a função é uma ação que você está comunicando para o seu computador realizar em algum determinado momento, entenderam? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que é para onde tem um código. Se liga, nessa parte do código, onde está ali na linha 17, na linha 17 ele está pegando a média, né? E nessa média ele recebe a resposta de uma função chamada soma, passando a lista como argumento, dividido, tem o barra ali, né? Dividido pelo comprimento, né, da lista. Então, a partir disso, ele pega a média do número que está ali, certo? Só que o professor falou o seguinte, você não pode usar a função soma e nem a função len, que já são funções nativas do Python, né? A função sum e a função len, né? Você tem que criar suas próprias funções. Então, é isso que você vai criar. Quando você vai criar uma função, você cria uma ação que o computador precisa executar naquele momento, certo? E as linguagens de programação, todas elas já vão vir com ações predefinidas. Como, por exemplo, as ROFs lá do JavaScript, né? O map, o foreach, o filter, o every, o sum, certo? Todas essas são funções que o motor do JavaScript já permite para a gente utilizar, tá ligado? Mas a gente pode utilizar a sintaxe do JavaScript, a forma como cria uma função, para criar nossas próprias funções, certo? Já englobando tudo aquilo que a gente precisa fazer. No caso aqui, seria não usar soma e nem comprimento do Python e fazer a nossa própria função para verificar uma soma de uma lista, né, que é passada como argumento, e uma função para verificar o comprimento de uma lista passada por argumento, certo? Vamos continuar aqui. Um professor rígido e não quero que você use a função sum, porque seria muito fácil. Para calcular a média,
tá? Sob essa restrição, você precisa entender o que a função sum faz. Este exemplo é bem simples, mas infelizmente você vai se deparar com muitas situações assim. Situações em que não pode usar uma biblioteca, um framework ou que uma função nativa em uma linguagem de programação não existe em outra. No mundo da culinária, isso é semelhante a ajustar uma receita com base em uma restrição alimentar. Talvez você não possa usar um ingrediente comum como açúcar e tenha que substituí-lo por uma alternativa. Você não foi diretamente ensinado a fazer essa substituição, mas entendendo o papel do açúcar na receita, você consegue fazer os ajustes necessários. Quando você entende os fundamentos, pode começar a experimentar e criar suas próprias receitas. O mesmo vale para a programação, com uma... Vocês conseguiram entender essa parte, pessoal? Tipo, a ideia não é decorar a sintaxe, né? A ideia é saber como você pode usar as ferramentas que essa sintaxe te permite para resolver problemas. E os problemas são diversos, né? A gente pode ter contexto em um determinado problema. Por exemplo, vamos supor que você entrou numa fintech, num banco, por exemplo, e você trabalha 10 anos nesse banco. Você tem ideia de como o banco funciona, né? E se você for trabalhar em outro banco, vão existir coisas diferentes, mas todo o seu contexto que você tinha atrás, você pode utilizar ali para resolver essas coisas. Isso daí é basicamente você saber como trabalha num banco, e aplicar esses conhecimentos ao outro banco. Mas, por exemplo, se você não fosse para um banco e fosse para uma casa de apostas, você ia ter que aprender muita coisa do zero. Mas você já tem muita experiência de trabalho. Beleza que não era em casa de aposta, era em banco. Só que daí você vai aplicar os conhecimentos gerais assim que você adquiriu para resolver os problemas desse novo contexto, que seria o contexto da casa de apostas. Entenderam? Então a programação é isso, é você ter essa mentalidade de resolver os problemas, certo? De listar eles passo a passo, de seguir esse passo a passo. O algoritmo é como uma receita de bolo, né? A gente segue os passos para no final a gente ter um bom bolo, certo? E se no bolo a gente não consegue botar açúcar, a gente troca para mel. Seria aquele exemplo do cara não poder usar a soma nativa e ter que implementar uma própria função soma para fazer aquilo, sabe? Ele não podia meio que usar implementou a própria dele, contornou esse problema, certo? É um obstáculo e ele precisou achar outro caminho para passar desse obstáculo. É meio que isso, certo? E vamos finalizar o vídeo e daí a gente finaliza aqui o vídeo da Bem Codado também. Uma base sólida nos fundamentos, você não está apenas copiando e colando código, você está criando soluções do zero. É aqui que está o verdadeiro desafio da programação. Essa é a mentalidade de programador, resolver problemas e pensar logicamente. Não é apenas saber como codificar, mas saber o que codificar. Programar não é fácil, mas lembre-se, todo especialista já foi um iniciante. Continue avançando, continue aprendendo e não hesite em buscar ajuda quando precisar. É isso aí, pessoal. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para fortalecer. Não vai ter tantas edições nesse vídeo, até para ser mais rápido. Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Deixa aí um comentário para engajar no vídeo, dar aquela força. E sábado, dia 24, das 10 às 12 da manhã, das 10 às 12 da tarde, né? 10 da manhã às 12 da tarde. Eu vou fazer uma live aí mostrando como eu criei meu SaaS do zero, ou como criar um SaaS do zero. É isso que eu quero seguir. Eu acho que vai ser uma série de lives, então eu tô te convidando aí. Eu fiz até um evento lá no LinkedIn, procura lá no meu perfil, vai estar o link aí do meu perfil na descrição. E se você está procurando ajuda para aprender sobre programação, ou até você já está trabalhando na área e está com um problema cabuloso ali que não está conseguindo resolver, fala com a gente da Bem Codado que a gente tenta te dar uma força, certo? Acesse nosso site aí também, vai estar o link na descrição. Ou se não, coloca aí um comentário no vídeo, manda aí o WhatsApp da Bem Codado e tal, a gente manda, tá ligado? E é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima, valeu, falou, é nóis.